Fala, meus queridos, tudo belezinha? Que saudade de vocês e do Cartola. Tamo de volta. Esse ano de 2020 promete, porque o Cartola será uma das únicas diversões que a gente vai ter. Afinal de contas, a gente tá vivendo essa pandemia e aproveita a oportunidade para lamentar muito e me solidarizar com as famílias, enfim, né? Com alguém que tenha perdido um ente querido ou um familiar, né? Infelizmente, estamos vivendo um momento difícil aí, né? Mas, como disse, tem que ser bola pra frente, a gente tem que focar, né, nas coisas que a gente gosta de fazer na vida e se cuidar, né? Se cuidar, lavar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações, né? Manter um certo aí distanciamento social aí, né? E é aí que o Cartola entra, né? Porque pra gente tornar a vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais alegre nesse momento difícil aí, quem sabe o Cartola vai preencher esse espaço. Então, se você já é inscrito no canal, deixa aquele like, né? Se você não é inscrito, convido você a se inscrever porque você não vai se arrepender, tá? Esse vídeo de hoje é um vídeo preliminar, porque tem muita gente soltando vídeo de ligas e de escalação, enfim. Vamos com calma, porque ainda faltam 18 dias para a primeira rodada, tem muita coisa para ser vista, vou lançar muitos vídeos no canal, tudo separadamente, tá? Então, simbora pro vídeo e vou contar as novidades desse ano do canal Mané Cartola para você. Simbora lá! Pessoal, a primeira novidade que eu anuncio aqui, tá? É que esse ano eu vou trabalhar com Catimba States, tá? Fechamos uma parceria aí. Todo mundo sabe que quem já conhece o canal, né? Quem acompanhou ano passado sabe que ano passado os vídeos eu fazia eles baseados no Olheiro FC, né? Esse ano eu mudei, né, para Catimba States, certo? Tão bom quanto ou até mesmo melhor, e convido vocês também, né, a conhecer essa ferramenta, certo? É só ir lá em catimbastates.com.br, tem a área de sócio aqui, certo? É só você assinar. Inclusive, se você assinar usando o cupom Mané Cartola, certo? Você vai ter 10% de desconto, tá? Então não perca essa oportunidade. Tá R$ 49,90, né? E com esses 10% de desconto, se eu não me engano, fica R$ 44,90, certo? É só botar o voucherzinho lá, o cupom Mané Cartola tudo junto, tá? Então, rapidamente aqui, a ferramenta é excelente, certo? Mostra os atletas, né, com todos os dados e estatísticas, certo? Mostra os jogos, os confrontos com percentuais, né, de vitória, derrota, daí você entra no jogo para ver como funciona, né, mais detalhes. Tá? Tem as estatísticas propriamente dita aqui, ó, cruzamento scout, certo? Você vem aqui, ó, casa, fora, rodada, as posições que você quer escalar, e aqui vai dizer os pontos cedidos e conquistados por cada time, né? Os pontos cedidos diretamente por posição, enfim. Gente, é uma ferramenta excelente, tá? É um mínimo para valorização, que inclusive aqui, ó, não tá aparecendo porque eu vou explicar para vocês. O mercado abriu ontem, certo? E é tudo muito recente. Como tá tendo houve uma mudança na pontuação do Cartola, né? Vou fazer um vídeo só a respeito disso, tá? Explicando direitinho as mudanças que houve. O que acontece? O desenvolvedor do Catimba States, tá sincronizando o banco de dados, né, do Cartola com o site diretamente, né? Por isso que não está disponível, mas eu estou em contato diretamente aí com o Renatão aí, né, que é responsável por desenvolvimento aí do site aí do Catimba, e ele disse que esse final de semana deve estar tudo pronto e mais tardar aí segunda, terça-feira que vem já está rodando, né? Então você que ainda não assinou, né, nenhum plano aí de estatísticas, aguarda um pouquinho, né? Ou então já pode ir lá tentar já e tentando já fazer a inscrição, né? Porque eu acredito que vai valer muito a pena, certo? Inclusive, como eu falei, os vídeos do canal vão ser baseados no Catimba State, tá? Mostra a média básica, né? O ranking dos clubes mais escalados. É uma ferramenta sensacional, comparativa entre atletas, mas eu vou fazer um vídeo depois que tiver tudo atualizado, tudo certinho, tá? Com o banco de dados desse ano, vou fazer um vídeo específico só sobre o Catimba State, tá? Então essa era uma das novidades que eu queria passar para vocês. A outra novidade que não chega a ser uma novidade, tá? É o Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tá? É um site de ligas apostadas, né, feitos pelo canal, aqui pelo Mané. Eu fiz ano passado, né, botei para rodar nas últimas duas rodadas, a 37ª e 38ª, deu tudo certo e mantive esse ano, né? Estamos fazendo algumas melhorias, inclusive a equipe que desenvolve, né, o Ligas do Mané é a mesma equipe que faz o Catimba, tá? Então a Liga Anual do Mané vai ser por aqui, inclusive já tem um cardzinho lá, tá? Aqui diz o tempo para abertura de mercado, né? As premiações a princípio vão ser essas, pode ter modificação porque está baseado em 200 times, tá? Então é só vir aqui se inscrever. Tem
Tem a opção em pagamento em Mercado Pago, em alguns bancos, né, como Caixa Econômica, Itaú. Tô vendo se vou disponibilizar mais alguns bancos aí para facilitar a vida para vocês, tá? E além da Liga Anual do Mané correr por aqui, vão ter também rodadas de tiro curto, né? Então, todo mundo sabe que o Catimba é o maior site de ligas apostadas do país, né? Mas lá a concorrência é pesada. Então, se você quiser participar de alguma liga apostada aqui esse ano, né, onde tenha menos gente concorrendo, mas tenha prêmios legais, é só aqui, ó, vir no ligadeomané.com.br. Também vou fazer um vídeo só sobre Liga de Mané. Só tô antecipando, né? E o pessoal tá me perguntando muito pelo WhatsApp, entrando em contato, tudo. E vai ter liga esse ano. Vai ter liga anual esse ano, tá? E vai ter também ligas de tiro curto por rodada, certo? E vai ser diretamente no site. E assim, gente, por que eu tô antecipando essas coisas? Por quê? Porque assim como o Catimba State está sendo sincronizado com o site do Cartola diretamente, né, com o banco de dados, né, a mesma coisa está acontecendo aqui com o Liga do Mané, tá? Provavelmente deve estar liberadas as inscrições aí para as ligas a partir de amanhã, mais tardar sexta-feira também, tá? Inclusive, se eu não falei, eu vou repetir. A equipe que desenvolve o Liga de Mané é a mesma que desenvolveu o Catimba State, tá? Então eu tô direto em contato com eles, né? Pessoal muito competente, fora de série, certo? Eu acredito aí que o Liga de Mané até sexta-feira aí deve estar rodando normalzinho, já dá para fazer suas inscrições aí, tá? Tanto na Liga Anual como na rodada de tiro curto, por exemplo, na primeira rodada já. Ah, claro, e antes que eu me esqueça, a última novidade aí, né? É que o canal Mané Cartola vai participar da Liga dos YouTubers, tá? Desse ano, certo? Inclusive já recebi aqui o convite. Quem tá organizando esse ano é o Danilão lá, o Danilo do Cartola é Coisa Séria, certo? A maioria dos influenciadores vão estar aqui, tirando alguns que não vão querer participar esse ano, porque o Camilo não vai ser mais o organizador dessa liga, ele passou pro Danilo, né? Ele não, até onde eu sei é isso que aconteceu, ele não quis mais, né? O Sevin foi o vencedor no ano passado, não quis participar. Então, mas muitos outros vão estar aqui, se eu não me engano, o Gley vai estar, o Zord vai estar, vários outros influenciadores, tá? De peso vão estar, certo? Então, outra novidade aqui é que o canal vai participar da Liga dos YouTubers esse ano, tá certo, pessoal? Vamos lá então. Dito essas novidades, né, preliminares aí, certo? Vamos direto aqui a escalação, um esboço do time principal, né? Porque o time de valorização provavelmente eu devo escalar ele semana que vem aí, assim que o Catimba States aí liberar o banco de dados aí, que daí eu vou poder ver ali o mínimo que cada jogador vai precisar para valorizar, certo? Então vamos lá. Pessoal, o que eu posso dizer a princípio, tá? É que os jogadores esse ano, muitos vieram muito caros, mas a grande maioria veio com um preço bem reduzido, certo? Quem já joga Cartola há muito tempo sabe que a primeira e a segunda rodada são essenciais para você conseguir o que? Angariar cartoletas. Se você for mal nessas duas primeiras rodadas em termos de cartoletas, você não consegue mais jogar o Cartola, tá? Ano passado eu caía na besteira, certo? De dar uma enxertada no time aí e botar jogadores de 10, 11, 12 cartoletas, tipo o Luciano, por exemplo, que ainda foi meu capitão. O que aconteceu? O Luciano na primeira rodada, e olha que o Luciano na época era um dos melhores atacantes do Brasil na atualidade, se eu não me engano, o artilheiro daquele ano, tá? O que aconteceu com o Luciano? Ganhou um cartão amarelo, perdeu um pênalti e não satisfeito foi expulso. Fez, se eu não me engano, menos 14 pontos, não, menos 7 pontos, daí dobrou a minha pontuação para menos 14 e desvalorizou 11 cartoletas. Me prejudicou muito, tá? Consegui ganhar algumas cartoletas na segunda rodada, mas fiquei penando o primeiro turno todinho para escalar um time competitivo, porque para escalar um time competitivo todo mundo sabe que tem que ser acima de 150 cartoletas, tá? Então esse ano a minha estratégia vai ser mais comedida, tá? Apesar de ter bons jogadores aí na faixa de 10 cartoletas, tá? Mas eu vou escalar os jogadores mais baratos com certo potencial aí para ir bem, né? Porque na verdade outra coisa que tem que ser dita aqui, que também vou evoluir nos outros vídeos, é que esse ano, por causa da pandemia aí, e sem torcida, os jogos vão estar bem mais equilibrados, tá? Ou seja, os times visitantes, tá, vão dar muito mais trabalho. E os times mandantes não vão ter aquele fator casa, né, a mais. A maior prova disso são os campeonatos europeus que retornaram aí, né? Geralmente o índice de vitória era de 70% do time mandante, antes da pandemia. Depois da pandemia, sem torcida, olha, os times visitantes começaram a ganhar 60% dos jogos. Então houve uma mudança muito grande, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, para goleiro então, vamos lá, para não perder muito tempo. Já vamos botar aqui o preço, né? Porque o que importa é a valorização. Vou fazer um vídeo só sobre valorização depois, tá? A gente tem muitos dias até o início do Cartola. Vou tentar lançar um vídeo a cada 2 dias, certo? Com temas específicos e diferentes, certo? Muito importante para esse início de competição, tá? Vamos botar aqui, ó, para filtrar pelo preço,
acredito aqui que de todos os jogadores mais baratos, né, inclusive foi o vencedor da votação de bons e baratos, né, na enquete feita pelo Cartola, foi o Vanderlei. Acredito que o Vanderlei é o melhor jogador para se escalar, tá? O melhor goleiro para se escalar nessa primeira rodada. Por quê? Porque tá custando apenas 5 cartoletas, tá? E se a gente vier aqui rapidamente, tá? E fizer um cálculo, tá? Vamos lá. Tá valendo 5 cartoletas, tá? Vezes 0,45%. O Vanderlei, a partir de 2,25 pontos, já começa a valorizar, certo? Como eu falei, não quero ser repetitivo, vou fazer um vídeo só sobre valorização depois para quem não sabe, para quem está começando a jogar Cartola agora. Mas geralmente nessas primeiras rodadas, tá? O mercado ainda está se estabilizando, certo? E os jogadores não estão com preço ideal ainda, né? De acordo com as suas pontuações. Então o Vanderlei vai precisar fazer o quê? Em torno de 45%, né, do seu valor em pontos. E foi aquele cálculo que eu fiz, tá? Então se você tiver dúvida nesse início, até o Catimba States começar a funcionar, que lá ele vai te dar de bandeja o valor exato que cada jogador precisa valorizar, o Vanderlei precisa de 2,25 para começar a valorizar. Vai jogar em casa, certo? Mesmo perdendo o SG, né? Pode sim fazer, por exemplo, uma defesa difícil, que já daria 4 pontos, né? Que mudou esse ano, agora não é mais 3, é 4 pontos, tá? Inclusive, quem mudou o fornecedor de estatísticas pro Cartola, né? Vai ser a Footstats e ela é muito mais rigorosa, certo? Então acredito que os goleiros vão pontuar menos esse ano porque a defesa difícil vai ser mais rara, tá? Mas não, nada impede do Vanderlei, se manter o SG mesmo, o Vanderlei vai valorizar e valorizar bastante. Então eu acredito aí que é o melhor goleiro, né? Para se escalar nessa primeira rodada, tá? É o mais atrativo pelo preço, pela chance real aí de valorização, certo? Vladimir também é uma boa, jogando em casa contra o Bragantino. Inclusive o Bragantino aqui, ó, não aparece nem o brasão ainda, porque a Globo parece, tá, que ainda não fechou a Red Bull, né? Então parece que é o único time, né, dos 20 da primeira divisão que ainda não tem contrato, certo? Mas tá aqui como o Bragantino, tá? Então o Vladimir também, de repente, pode ser uma boa opção. Felipe Alves, que ano passado pontuava bem, né? Também pode ser uma boa opção. Aqui, gente, ó, como a gente não tem esse ano nenhuma base para se escalar. Por que não tem nenhuma base? Porque por causa dessa pandemia tá tudo parado. Antigamente, quando começava o Cartola, você já sabia quem eram os campeões estaduais, como é que os jogadores estavam, né? Hoje não dá para fazer isso. Então você tem que escalar o quê? Tem que escalar pelo preço, principalmente, né? E levar em consideração o histórico do jogador em anos passados no Cartola, né? Porque tem jogador que é bom para Cartola, tem jogador que já não é tão bom assim, né? E Felipe Alves é um bom goleiro, de repente pode ser aí, né? O Fernando Miguel já é um pouco perigoso, vai jogar fora de casa, né? Apesar de não ter torcida, o Palmeiras, né, com certeza é um dos melhores elencos aí do país. Eu sinceramente, e aqui pra cima nem se conta, né? É um tiro no pé na primeira rodada escalar jogador acima de 10 cartoletas, tá? Eu acabei de dar o exemplo do ano passado do Luciano e acredito que vai ser isso também. Certo, gente? Isso aqui é só um esboço para não deixar vocês na mão, porque tá muito oba-oba, o mercado abriu, né? Tá todo mundo ansioso, eufórico. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, né, para dar algumas novidades para vocês, para fazer um esboço de um time principal, certo? E para deixar para vocês aí firme e forte que esse ano aí tamo junto de novo, certo? O canal não tá abandonado não, apenas não gravei vídeo porque não teve futebol. Eu acredito realmente que é a melhor opção, ao meu ver, tá? Vou analisar melhor depois, mas para escalar nesse momento, Vladimir, né? O Vanderlei, tá? O Vladimir e o Vanderlei para mim são as duas melhores opções, e talvez o Felipe Alves aí custando 7 cartoletas, né? Ele vai jogar em casa, né? Apesar de não ter torcida, enfim, ano passado ele teve um desempenho razoável, certo? Pontuava bem. O Vladimir nem se fala, pontuou muito jogando pelo Avaí. Vamos lá, então tá. Para dupla de zaga, tá? Vou dobrar o Grêmio, não tem como deixar de fora, certo? É o Jeromel, certo? O Jeromel tá custando apenas 7 cartoletas, tá? Vai precisar fazer, vamos ver aqui, 7 vezes 0,25, 3,15, tá? E apesar de esse ano ter mudado a pontuação, que não é mais roubada de bola, é desarmes, tá? Inclusive diminuindo de 1,5 para 1 ponto, tá? Acredito que vai aumentar o número de desarmes, tá? E aumentou o leque, certo? De interceptações, certo? Depois eu vou explicar melhor em outro vídeo, tá? E o Jeromel não tem como deixar de fora, porque tá custando apenas 7 cartoletas. Como eu falei, vai precisar de apenas 3,15. Se conseguir o SG, então vai valorizar e valorizar muito, mas se perder o SG, é um dos jogadores que rouba muita bola, né? Nos últimos 5 anos o Cartola fez parte da seleção do Cartola, sendo em 2 anos o melhor zagueiro da competição. Então assim, ó, o Jeromel é monstro, ele tem um histórico que dificilmente ele faz menos que 5, 6 pontos jogando dentro de casa, tá? Nos últimos anos ele Cartola,
Então só se o Grêmio tiver muito mal aí nessa retomada aí para ele não conseguir pontuar bem. Eu acredito que é a melhor opção entre os zagueiros, certo? Outros zagueiros aí que você pode escalar, de repente pode ser o Gil, que inclusive o Gil, tá? O Gil do Corinthians ganhou a votação dos bons e baratos, né? Vai ter um confronto aqui com o Atlético Goianiense, jogando em casa, sem torcida. Vai prejudicar um pouco, porque a gente sabe que a força do Corinthians jogando em casa é a sua torcida, né? Sem torcida vai ficar mais um pouco complicado. Mas o Gil também é um jogador que tem um histórico razoável aí de cartola, né? Pontua bem, certo? E valendo 5 cartoletas aí, vai precisar fazer menos de 2 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui. 5 vezes 0,45. Ó, 2,25, né? Não é quase nada, mesmo perdendo o SG aí, se fizer uma ou outra roubada de bola vai valorizar, certo? Então acho que dá pra dar uma arriscada aí no Gil, certo? Eu acho que é outra opção. Paulão jogando em casa aqui, mesmo sendo contra o Atlético Paranaense, que né, nos últimos anos vem sendo um time muito ofensivo, né? Mas tem que ver como é que vai ser essa tomada, de repente pode ser o Sabino. Tem um confronto dificílimo com o Internacional, certo? Mas ano passado foi o zagueiro que mais fez gols no futebol brasileiro, certo? É um zagueiro artilheiro, seria uma boa opção. Certo? Só que tem um confronto mais difícil. E claro, aqui o Canu aqui, ó, custando 2 cartoletas. Esse aqui com certeza eu vou botar no time de valorização, porque vai ter um confronto contra o Bahia jogando em casa. Esse negócio de não ter torcida ou não, mas 2 cartoletas é pouco, porque ele começa a valorizar com menos de 1 ponto, tá? Então, para mim essas seriam as melhores opções nesse início, tá? Talvez o Maidana aqui, ó, vai ter um confronto contra o Ceará, quem sabe, né? Mas, gente, aqui, ó, isso aqui são apenas esboços, tá? São apenas esboços. Felipe Melo começou a jogar na zaga, né? Rafael Vaz tem a bola parada muito bom, mas tá custando 8 cartoletas, né? Meio arriscado aí pra essa primeira rodada. O Vitor Cuesta tá muito barato pro zagueiro que é, mas pra essa primeira rodada, tá? Eu acredito que não vou escalar ele, não. Eu vou ser mais comedido. Ano passado tentei mesclar pontuação com valorização do time principal e não fui muito bem, tá? Então esse ano vou ser mais comedido, vou escalar jogadores mais baratos com potencial de valorização, porque eu quero lá na terceira rodada já fazer o time que eu quero. Porque senão, se você não conseguir até a terceira rodada 150, 160, 170 cartoletas, você não consegue escalar um Bruno Henrique, você não consegue escalar um Arrascaeta, enfim, você não consegue fazer um time competitivo, tá? Vamos lá para não ficar muito longo o vídeo aí, vamos lá para os laterais, algumas opções aí. Ó, pelo preço aqui, ó, o Pintado e o Caju aqui contra o São Paulo, mesmo perdendo SG, vão valorizar bastante. E como eu falei, a primeira rodada o que importa é a valorização, certo? Para pontuação, eu acredito que o Moisés é uma boa, sim, porque vai jogar fora de casa, vai. Mas o Moisés, apesar de tomar muito cartão, ano passado, foi o lateral esquerdo que mais fez roubadas de bola dentro de casa, sendo o segundo ou terceiro na geral, com o maior número de roubadas de bolas, que agora é desarme, né? Então é uma opção também para lateral, certo? O Juninho Capixaba jogando fora de casa mesmo contra o Botafogo também é um grande ladrão de bola, né? Tem o Sid Clay jogando em casa, né? Que entre altos e baixos, quem sabe. Carlinhos sempre pontua bem em casa jogando. Gabriel Dias é um lateral artilheiro aí do Fortaleza, né? Tem o Bruno Cortez, certo? Que sempre joga em casa muito bem. Tem algumas, Felipe Jonathan também. A partir aqui de 7, o Sander, tá? Sempre foi um bom jogador pra cartola. De repente dá pra dar uma arriscada. Eu acho assim, ó, até 7, 8 cartoletas dá pra dar uma arriscada, tá? E eu vou botar o Vinha, tá? Vou explicar porque eu vou botar o Vinha. Apesar de ele não ter histórico de cartola, tá? Eu acompanhei o Pitaco esse ano, o rei do Pitaco, né? E ele foi muito bem no Campeonato Paulista, tá? Pontuou muito bem, é um jogador muito completo. Pontuou em scouts ofensivos, defensivos. Eu acho que vale a pena, né? E com isso estou diversificando bastante aqui a defesa, porque a questão agora maior realmente é a valorização, ganhar cartoletas, e não vou focar muito num time só, tá? O outro lateral, eu vou ser bem sério, tô bem na dúvida, queria dar uma estudada melhor, mas por enquanto eu vou botar o Moisés, tá? Pelo histórico dele de cartola e roubada de bola jogando fora de casa, que na verdade agora é desarme, né? Vamos lá pro meio de campo. O meio de campo tem muito meia bom aí, tá? Vamos ver. Everton Ribeiro, com certeza não dá pra ganhar a votação dos bons e baratos de meio campista, tá? É a cabeça pensante do Flamengo, certo? Não sei como é que o Flamengo vai se portar depois da saída do Jesus, né? Porque deve fazer uma grande diferença, tá? Mas queira ou não queira, a maioria das bolas de ataque do Flamengo, né? A construção de ataque passa pelo Everton Ribeiro. É um jogador que pra cartola não é tão bom assim, não era tão bom assim, né? Porque ele força muita jogada, né? A bola passa demais por ele, então ele erra muito passe, perdia muito ponto. Mas como esse ano não é mais passes errados, sim passes incompletos, né? E diminuiu de 0.3
para 0,1, de repente o Everton Ribeiro vai melhorar a pontuação dele aí, porque vai ter menos, vai ser descontado menos pontuação dele, né? E é um grande jogador, por 5 cartoletas, não tem como deixar de fora, ainda mais sendo Flamengo. Tem um confronto difícil contra o Atlético Mineiro, tem um confronto difícil, o Atlético Mineiro foi o time que mais investiu aí nessa pandemia aí, contratou um monte de gente, tem que ver como é que vai ser. Mas eu vou botar o Everton Ribeiro. O Andrei, mesmo contra o Palmeiras, custando 5 cartoletas, é uma boa, né? Tem um histórico bom de cartola, principalmente em roubadas de bola, né? Que no caso agora vai ser desarme. Vamos ver mais alguém aqui. O Honda é uma incógnita. O Alisson pode ser uma boa, tá? Mesmo jogando em casa, porque o Alisson, eu acompanhei bastante o Rei do Pitaco. O Alisson fez várias pontuações enormes aí em termos de desarme, tá? Porque como eu falei, agora a roubada de bola é desarme e diminuir a pontuação, né? Mas pode ter muito mais porque aumentou as possibilidades. Isso aí a gente vai ver mais na frente em outro vídeo, certo? Juninho pode ser uma boa, certo? Por causa da bola parada dele, né? Batedor de pênalti, não sei se ainda continua sendo Fortaleza, não sei como é que o Rogério tá lá agora, né? É uma incógnita. Tem vários jogadores aqui, ó. Jonathan Gomes gostava dele muito, né? No CSA. Mas não sei lá se também se ele tá batendo pênalti ou não, tem que ver. Tudo é muito incerto, tá, pessoal? Por isso que eu tô tentando escalar os jogadores pelo preço para valorização, né? Levando em consideração confrontos, é claro, mas muito mais o histórico do jogador, tá? Porque ninguém sabe exatamente como é que vai ser o Cartola esse ano, tá? Aqui tem outro jogador que eu vou escalar, é o Alisson, tá? O Alisson é um jogador que tá aqui como meia, mas no Grêmio ele joga quase como um atacante ali, né? Pela ponta, certo? Aberto. Volta para marcar, pode pontuar em desarmes, certo? Pode pontuar em assistência, finalização, enfim, é um jogador bem completo para cartola, está custando apenas 7 cartoletas. Custando apenas 7 cartoletas, 7 vezes 0,45, ele vai precisar fazer 3,15 para começar a valorizar. Eu acho que é uma boa aí para a primeira rodada, né? Dá para dar uma arriscadinha aqui em 7 cartoletas. A mídia pode ser uma boa, não dá para saber como é que tá voltando. Léo Cidadini fora de casa é um bom jogador, mas né, a Fortaleza lá geralmente é forte, o Rogério faz um bom trabalho, geralmente é um cara sério. Bruno Nazário estava arrebentando no Rei do Pitaco, tá? Tava muito bem, de repente dá para dar uma arriscada aqui, né? O Luan tá aqui como meia, mas praticamente joga como atacante também, de repente dá para dar uma arriscada. A partir daqui já começa a ficar um pouco mais complicado, tá, gente? Ele já começa a ficar um pouco mais difícil de valorização, então é melhor se ater os jogadores mais baratos nesse início, certo? Eu vou ser um pouquinho mais comedido, tá? Vou botar o Juninho de início, certo? Não quero gastar muitas cartoletas, mesmo porque isso aqui é só um esboço, certo? Mas lá pela frente a gente vai fazer o time certinho, certo? É só para não deixar vocês na mão, fazer um vídeo aí, né? E a gente não ficar no vácuo aí, porque já tem um monte de gente fazendo vídeo aí, conteúdo. Certo? Para ataque aqui, gente, tá? Marinho com certeza é uma das melhores opções, se não for a melhor, tá? Marinho é o tipo de jogador excelente para cartola, certo? É um jogador que finaliza muito, é o famoso chute-chute, né? Chuta-chuta, tá? E tá custando apenas 5 cartoletas, né? Qualquer pontuação acima de 2 pontos aí já começa a valorizar, é uma boa. Hernani Brocador jogando em casa, de repente é uma boa, né? Veterano, mas sempre foi um cara matador, certo? O Everaldo também é um cara que pontua muito bem em vários scouts, de repente pode até ser uma boa também, tá? Nesse início aqui. Osvaldo jogando em casa, custando 6 cartoletas, tem grande chance de valorizar, né? Marcos Paulo fora de casa já nem tanto. Leandro Bassi ano passado pontuou razoavelmente bem, tá? No Goiás. Soteldo 8 cartoletas também pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. O Hélio Paulista, 8 cartoletas de matador aqui também, de repente pode ser uma boa. Mas aqui, ó, eu vou ser sério, o único jogador que eu vou dar uma arriscada um pouco maior é o Gabriel, tá? Porque a gente não sabe direito aí, os estaduais estão voltando agora. O único estadual que voltou de maneira antecipada foi o Carioca. E o Gabigol continuou fazendo gols e dando assistência, né? Ano passado foi o melhor atacante do país. Fazia gol quase toda a rodada. Então vai ser o jogador mais caro do meu time nesse momento, tá? O resto dos jogadores aqui eu vou botar o Marinho. Dei algumas outras opções para vocês. Mas pensando em valorização, tá? Eu vou tentar escalar alguém que tem um histórico bom de cartola, certo? Que pode pontuar bem, que é o Everaldo, tá? O Everaldo na época do Fluminense pontuava bem. Depois no Corinthians nem tanto, mas teve altos e baixos. Tá? Vou dar uma apostadinha no Everaldo, porque custando 5 cartoletas aí, como a gente viu aí, ó. 45% do valor, né? Precisa fazer em pontuação. Pô, isso não é quase nada, é 2,25, né? 5 vezes 0,45, 2,25, tá? Então, isso aqui é quase nada, tá? Uma, duas finalização, alguma falta sofrida já vai começar a valorizar, certo? Então com isso aqui, ó,
tá feito o time, o esboço do time principal. Como eu tô com 3 jogadores do Grêmio aqui, eu tava pensando em botar o Renato. Mas como a gente tá pensando em valorização, certo? E o Renato tá custando 12 cartoletas. Então assim, ó, o Renato vai ficar meio complicado, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, 12 vezes 0,45, né? Ele vai ter que fazer com seus jogadores 5,40 de pontos para começar a valorizar. Não que o Grêmio não possa fazer isso contra o Fluminense, ainda mais jogando em casa, né? Bem que esse negócio de casa dentro aí nesse início aí, tem torcida, vai ser meio complicado. Então eu prefiro botar o quê? Um treinador mais em conta, com grande chance, né? Com potencial para valorização. Eu vou botar o Daniel Paulista, tá? Mesmo não tendo nenhum jogador do Sporting, porque eu tô buscando é a valorização dele. Como vai jogar em casa, certo? Vai ter um confronto contra o Ceará. É clássico lá, tudo bem, mas o Wagner Mancini fora de casa aqui, certo? Contra o Corinthians é mais complicado. Do Bragantino é uma incógnita também, porque não deixa de ser um clássico paulista contra o Santos, Felipe Conceição, enfim. E depois aqui, ó, passando de 7 cartoletas, já começa a ficar complicado para valorização, tá? Até 8 dá para dar uma arriscadinha. Depois aqui para cima, mesmo sendo treinador, já vai ficar um pouco mais complicado. Então assim, ó, por enquanto esboço, né, para capitão, para dobrar a pontuação, enfim, que não, nesse momento não interessa muito, certo? O que interessa é a valorização. Esse é o esboço, tá, do time principal do canal Mané Cartola, da Zumban e Mané Cartola, certo? Para a primeira rodada. Só que ainda falta muita coisa, muita água vai rolar, né, embaixo dessa ponte ainda. Então quer dizer que esse time pode ser alterado várias vezes por N fatores, tá? Mas eu resolvi fazer esse vídeo aí para dar algumas novidades aí para vocês, para passar algumas informações e acima de tudo para deixar, ó, tô vivo, Mané Cartola esse ano vai ter vídeo sim, tá? No mesmo estilo do ano passado, com muitas estatísticas, certo? E se quiser seguir lá no Instagram, é só ir lá, Mané Cartola FC, tudo junto, certo? É lá que eu atualizo a escalação antes de fechar o mercado, que esse ano, inclusive, uma das novidades é o mercado fechar 1 hora antes. Antes era 2 horas, agora é 1 hora antes, e ganhou mais 1 horinha para escalar, certo? É até melhor, certo? Então, a princípio, esse aqui vai ser o time, certo? Custando apenas 69 cartoletas. Fui bem comedido, porque estou buscando jogadores para valorização. Ano passado não tive uma experiência muito boa. Ah, mané, mas daí vou sair atrás nas ligas, não sei o que. Tudo bem, pode ser que você dê sorte, pode ser que você escale ali um Vitor Cuesta custando 10 cartoletas e o Inter não sofra gol do Curitiba, por exemplo, ele leve o SG e roube algumas bolas. Vai valorizar? Vai. Ótimo. Mas se por um acaso acontecer de ele ganhar um cartão amarelo e o Inter sofrer gol, por exemplo, perder o SG, já a pontuação dele, ele pode roubar 6 bolas, já não vai ser o suficiente para valorizar, talvez. Entendeu? Então eu não quero arriscar muito, tá? Nós vamos avançar, né? Nós vamos discutir mais essa questão de valorização, mas a princípio esse aí é o time para a primeira rodada, tá? Só uma prévia, né, do que pode ser, certo? Como eu falei, vou lançar vídeos a cada 2 dias aí, sobre vários assuntos, um de cada vez, certo? E lá para a semana que vem, ou daqui a alguns dias, vou revisar esse time, certo? Ainda vai ter o time de bons baratos, vai ter o time de valorização propriamente dito, certo? Vai ter um timezinho de tiro curto, que eu vou explanar aqui, tá certo, pessoal? Então esse aqui é apenas o primeiro vídeo do canal, certo? Peço desculpas aí se estou me enrolando um pouquinho com as palavras, porque a gente fica tanto tempo sem gravar aí e acaba perdendo o costume, tá certo? Pessoal, então é isso. Para primeiro vídeo do canal, acho que até me estende demais, mas eu queria falar algumas coisas que eu acho que são importantes. Queria deixar vocês cientes das minhas parcerias esse ano, né? Com a Team States, né? Queria deixar vocês cientes também da Ligas do Mané, né? Para vocês deixar aí reservado aí um troquinho se quiser participar das ligas lá, certo? Eu acho que vale a pena, né? Nesse momento aí que a gente não tem muita diversão aí, quem sabe aí o Cartola pode preencher esse espaço, como eu falei no início do vídeo. Certo? Falei também da Liga dos Youtubers, que esse ano o canal vai participar, tá? Mas fiquem tranquilos, né? Que a partir de hoje, a cada 2, 3 dias aí, vou lançar um vídeo novo com assuntos específicos, certo? Assunto referente à valorização, como funciona, assunto referente ao Catimba State, a Liga de Mané, assunto referente à mudança de pontuação. Vou fazer um vídeo só de bons e baratos, vou fazer um vídeo só para valorização, né? Vou atualizar esse time aí que foi escalado. Então, assim, ó. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Garanto pra você que vai valer a pena, tá? E se você já é inscrito, como eu pedi no começo do vídeo, deixa aquele like. Isso dá uma força tremenda no canal. No mais, gente, um grande beijo no coração. Se cuidem todos aí. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Ah, e lembrando, né, que o canal vai continuar fazendo aquelas lives especiais lá, que a gente vê estatísticas de começo ao fim aí, né, para tirar as dúvidas assim que iniciar a rodada, tá? Então, quando ficar confirmado realmente que vai ser dia 8,
né, o início do Brasileiro, que eu acredito que vai ser, né, a gente marca uma livezinha aí um dia antes. Tá bom? No mais, vai sair muitos vídeos aí. Eu peço que acompanhem o canal. Um grande beijo no coração. Grande abraço a todos. Fui!